descansar. Quando você falou essa frase, aleluia, no céu eu vou morar. Saiba, meu amado, e quando você falou isso, você estremeceu as portas do inferno. Porque a obra que o diabo veio fazer é tentar tirar milhares, milhões de vidas lá do céu, aonde Deus preparou um lugar para a nossa morada. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra forte para você. É uma palavra de libertação. No domingo passado nós falamos da astúcia de Satanás, da mentira de Satanás, da engenhosa máquina de levar pessoas para o inferno, arquitetada por Satanás através da idolatria. E hoje nós vamos dar continuidade a falar das artimanhas do diabo, a sutileza do diabo que ele usa contra as almas, contra as vidas, tentando desviar dos caminhos do Senhor. Nós vamos falar essa noite a respeito dessas sutilezas do diabo. Mas nós vamos falar também como você pode se libertar dessas sutilezas, dessas artimanhas do inimigo sobre a sua vida. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 16, versículo 1, 2 e 3. Juízes 16, capítulo 1, 2 e 3. Aleluia, no céu nós vamos morar. 16, de 1 a 3, nós vamos ver algumas ciladas que nós estamos sujeitos a cair, nós crentes, pessoas descrentes estão sujeitas a cair, porque Sansão era um homem como nós, era filho de Manoá, a sua mãe era estéril, que nasceu, que Deus deu a ela o privilégio de ser mãe, de uma forma sobrenatural, de uma forma pelo poder de Deus. Era interessante que ele era um nazireu. Nazireu era uma pessoa que desde o ventre materno ele era dedicado ao trabalho do Senhor. Interessante quando o Fabrício estava brincando aqui com a minha mãe, falando que ela deixou eu vir para cá, né? E lembrei umas palavras que certo dia quando eu falei para ela que vim pastorear a igreja de Mossoró, ela falou: meu filho, você vai tão longe, tão distante, tem tantas igrejas aqui em Goiás, por que você não fica por aqui? Eu falei: mãe, a culpa não é minha, é da senhora. A senhora não vive falando que me entregou para Deus desde o ventre materno, então se tem alguém culpado nessa história é a senhora, que me entregou desde o ventre materno. Estamos à disposição de Deus. Assim era Sansão, um homem nazireu, escolhido por Deus desde o ventre, antes mesmo da concepção, do ventre materno, era um homem separado por Deus. Esse homem foi um homem tremendo, um homem forte, um homem usado por Deus para se separar, mas ele era um homem comum, igual a mim, igual a você. Era um homem que tinha suas fraquezas, homem que gostava de mulheres, homem que gostava de ir em lugares não muito bons pela posição dele de ser nazireu. Mas havia um fato interessante na vida desse homem, que quando o Espírito Santo de Deus apossava dele, ele se transformava no homem mais forte registrado até hoje. Era o homem que destruiu, partiu um rei, um leão como se fosse um cabritinho, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Esse homem tinha um poder tremendo quando o Espírito Santo de Deus apossava sobre a vida dele. E você pode ser um Sansão. Você é um Sansão. Deixe que você dê espaço para o Espírito Santo de Deus agir, penetrar e ocupar todos os espaços da sua vida. Mas, meus amados, esse texto nessa noite diz para nós alguns passos, algumas artimanhas que nos levam a pecar, que levam o homem ao pecado, leva o homem, leva a mulher, leva o homem especial, leva o homem comum, seja quem for. Se você acha, julga que você é especial, é um bom pai, é um bom filho, é uma boa esposa, é um bom funcionário, é um bom aluno, seja o que for, você também se julga ser especial, você está sujeito a cair nessas ciladas que o diabo arma na vida das pessoas no dia a dia, nessa sutileza
Mas você cai nessa sutileza de Satanás, dizendo: não, vamos ali naquela lanchonete, vamos ali conhecer umas primas, vamos ali conhecer aquelas mulheres. Não, não é nada não. E como aconteceu com Sansão, quando você menos percebe, você cai numa situação de um lugar estranho. Vai em um lugar estranho, além da sua vontade. Quando você percebe, você está ali cometendo pecados, estando distante de Deus. Não existe melhor lugar para o diabo agir na sua vida quando você está num lugar estranho, quando você está no prostíbulo, quando você está no motel com outra pessoa, quando você está no bar bebendo. Não há um lugar melhor para o diabo destruir a sua vida, fazer você pecar. Sansão correu desse mesmo erro ao ir a Gaza. Ali era uma cidade de um falso Deus, ali era a cidade daquele Deus Dagon, aquele mesmo Deus que em marcha diante da arca da presença do Senhor, ele caía diante de Deus. Essa cidade era uma cidade pagã, e Sansão também foi ali. Outra coisa que nós vimos, meu amado, que a Bíblia diz para nós, aqueles que foram feitos para o louvor e a adoração do nosso Deus, o Salmo 122, versículo 1 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, meu amado, não é lugar estranho. Aqui o Deus verdadeiro se faz presente. Você quer alegria real? Você quer alegria verdadeira na sua vida? Não faça como Sansão, não venha a lugares estranhos, não procure alegrias que o mundo pode dar, mas venha para a casa do Senhor, o Deus verdadeiro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Quantas maravilhas gostoso, quantas maravilhas nós temos visto Deus fazer na sua casa, Deus operar aqui na casa dele poderosamente. E todas as vezes, não, que o homem que tem a Deus sai para lugares estranhos, ele sofre alguma consequência. Abraão, quando desceu no Egito com Sara, mentiu, fingiu, falou que ela era sua irmã, mentiu a Faraó, pagou um preço caro de ter tido Sara separado dele. Ela passou uns dias na casa de Faraó. Foi uma mentira daquele homem, porque desceu a um lugar estranho. Outra coisa que nós vimos aqui, meu amado, que Sansão andou com pessoas estranhas. A prostituta era uma pessoa estranha. A prostituição era um pecado altamente condenado por Deus no meio do povo de Israel, principalmente para um homem igual a Sansão. Mas Sansão deliciava-se da presença de pessoas estranhas, ele se misturou com pessoas estranhas. Meu amado, quero dizer para você que a palavra de Deus diz que nós não devemos ter acepção de pessoas, mas você tem o direito de escolher as suas amizades. Tem certas pessoas que é melhor você não andar junto, é melhor você se separar, porque você vai se corromper com o mal. Tem um ditado popular que diz: mesmo quem tu amas, que tu verás quem tu és. Sansão está andando com pessoas estranhas. A primeira coisa que você nota num jovem ou uma pessoa quando começa a desmartelar a sua vida, começa a ter a sua vida torta, é as companhias que ele começa a andar. As companhias mudam o seu jeito de vestir, mudam o seu jeito de falar. Aqueles amigos que eram os verdadeiros amigos já não são mais, troca de amizade, só pega a turma, né? A turma da pesada, a turma legal. E Sansão também fez isso, andava com pessoas estranhas. E é interessante, meus amados, que a Bíblia não faz exceção de pessoas, mas você tem o direito de escolher com quem você andar. Abraão, como eu citei como exemplo, ele fez mesmo com um sobrinho seu, sendo pessoas, vamos dizer assim, crentes para aquela época, ele se separou de Ló para não ter problemas entre seus pastores. Às vezes é bom que nós devemos se separar de velhas amizades. Não é abandonar as pessoas, nós devemos orar por essas pessoas, mas quando não é conveniente, quando trazendo mal para a nossa vida, nós devemos fazer como Abraão, às vezes separar. Você vai para cá, que eu vou para cá, minha vida é outra. Você não quer me seguir, então segue o seu caminho. Abraão fez isso ao separar-se de Ló. Outra coisa que nós notamos aqui nesse texto também, meus amados, é sobre uma ação estranha que Sansão fez nesse texto. Ou seja, ele coabitou aquela mulher. Ele fez uma coisa totalmente abominável para o meio de Israel, para os israelitas, e principalmente para o homem na situação que ele estava, que ele se encontrava, sendo na
ações estranhas. Meus amados, é interessante que a ação estranha da pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus se torna normal. É normal fumar, é normal beber, é bonito fumar, é bonito beber, é bonito prostituir. Ah, eu sou macho, tenho que ter 2 mulheres, tenho que ter 3 mulheres. Isso é uma ação estranha diante de Deus. Isso é uma ação muito estranha diante de Deus, e Deus não aceita isso, Deus abomina isso. É interessante que Jacó era um homem que tinha ações estranhas, era um homem enganador, enganou seu pai, enganou seu irmão, tentou enganar seu sogro, mas enquanto ele não conheceu Deus verdadeiro, enquanto ele não lutou com o anjo do vale do Jaboque, ele não sentiu a presença do Espírito Santo, ele não mudou suas ações estranhas. Amado, Isaías 6 também registra que quando Isaías viu os anjos, viu os querubins de Deus, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia dele, porque ele estava no meio de um povo pecador, de um povo iníquo, e que a sua língua, a sua boca era a língua que falava mentiras, que falava as piadinhas, e ele pediu que Deus tirasse aquilo, e o anjo pegou com atenaz uma brasa viva lá de cima do altar, desceu e queimou aquela ação estranha que Isaías tinha na sua boca, queimou, tirou toda a iniquidade, tirou todas as palavras vãs do passado. Meu amado, já pensou se Deus fizesse isso conosco, se Deus queimasse todas as ações estranhas que nós fazemos no nosso dia a dia, ação de levantarmos contra o nosso cônjuge, ação de levantar contra os nossos filhos, levantar contra os nossos patrões e vice-versa. Meu amado, já pensou se todas as vezes Deus fosse queimar a nossa língua, queimar a nossa boca? Já pensou, meu amado, quantas vezes nós não íamos cessar pecado? Ações estranhas na vida da pessoa, que são sutilezas amadas pelo diabo. Meu amado, quero dizer uma coisa para você, principalmente para você que ainda não tem Jesus, não sabe que é uma mudança de vida. Essas 3 coisas: lugar estranho, andar com pessoas estranhas e ação estranha, passação naquele momento, era coisa normal, era coisa natural, coisas do dia a dia. Ah, mas aconteceu com fulano, aconteceu com Beltrano, o meu vizinho faz isso, a minha avó fazia isso, o meu tio fazia isso, o meu avô fazia isso. Meu amado, isso é segredo espiritual. O diabo não deixa você enxergar o que ele tem feito com você. Mas nessa noite, meu amado, eu quero dizer para você algumas coisas, o que é que o diabo age assim na sua vida. Nesse mesmo texto, ouça o que o Espírito Santo tem para você nesse momento. Não pense que você está fingindo. Não pense que você não está enganando a você mesmo. Não pense que você, meu amado, você está enganando a Deus. Deus te conhece. Deus sabe se levantar, se deitar. Deus te conhece desde a sua concepção. Mas o diabo também te conhece. O nosso inimigo maior também te conhece. Sabe por quê, meus irmãos? Esse texto revela para nós. Isso são as sutilezas de Satanás, meu irmão. Esse texto. Primeiramente, o diabo te conhece. Eles reconheceram a Sansão. Deixa que o texto diz. Foi dito aos caciques: Sansão chegou aqui. Reconheceram aquele homem quando ele chegou. Às vezes você dá uma escapulida, você dá uma saída de casa. Então o ditado diz que depois que eu passo 2 corguinhos, já não lembro mais do meu passado. Talvez vocês não conheçam esse ditado, mas é muito popular. Talvez você aqui em Mossoró é uma pessoa, talvez você lá em Natal é outra pessoa. Aqui em Mossoró, você é um homem, pai de família, um homem honesto. Você vai para Fortaleza, você pinta, você volta, você faz de tudo. Digo para você, o diabo te conhece. Sabe quem é você, sabe quem é sua esposa, sabe quem é seus filhos, sabe tudo da sua vida. Quando Sansão chegou ali, ele foi reconhecido, porque o diabo te conhece. E naquela noite, meus amados, o diabo faz tudo para agradar Sansão. O diabo te conhecendo, quando você vai num lugar estranho, ele vai fazer tudo para te agradar. Ele vai botar as mulheres bonitas na sua mão, vai botar um negócio sujo na sua mão para você ganhar muito dinheiro, vai fazer uma proposta tremenda na sua mão, vai fazer que você decide todos os manjares do mundo, porque ele te conhece. Porque ele te conhece. O texto aqui deixa claro: Sansão
falou aqui, eles conheceram. É interessante, meus amados, que Abraão, Sara, Jacó, Ló, Isaías, Sansão, todos esses homens eram homens de Deus. Todos esses homens eram homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus. Mas é interessante que esses homens não estavam passivos das sutilezas de Satanás. Eles todos caíram na artimanha de Satanás. Meu amado, para você que é crente nessa noite, eu digo para você que o diabo te conhece, o diabo está perto de você, ele vai te cercar. Ele vai te cercar com prazeres, com propósitos, com manjares, como ele cercou a Sansão. Veja aqui, vem aqui. O que ele disser? Cercaremos-nos. O diabo vai te cercar. Sansão foi cercado na sua fraqueza. Quem não conhece a fraqueza de Sansão? Quem conhece a vida de Sansão sabe que ele teve uma esposa que o sogro tomou. Depois teve essa prostituta, depois teve marido. Era um homem que a sua fraqueza era as mulheres. Ele vivia cercado, o diabo cercava ele nessa área. Sempre tinha um momento, um exato momento que o diabo sabia a hora de cercar ele. O diabo não ia cercar ele com força. O diabo não ia cercar ele com a parte financeira, mas ia cercar ele com sutileza, na parte mais fraca dele. Meu amado, ouça o que o Espírito tem para você nessa noite. Que diabo tem cercado a sua vida? Qual a área da sua vida que ele tem tentado cercar? Quais as propostas que ele tem feito ao seu coração? Quais as ciladas que ele tem amado para você, meu amado? Nessa noite, eu digo para você, cuidado, ele está ao seu redor, rugindo como um leão, pronto a te atacar, pronto a dar um uso. É interessante, meus amados, que ele vai te esperar. Veja só o que o texto diz. E toda noite o esperaremos. Ele vai te esperar. Ele não importa se você vai vacinar amanhã ou depois, você é daqui um ano. Ele não importa, meu amado, se ele vai esperar você a vida toda. Mas é interessante, meus amados, como diz o pregador Edgar Silvoso, nosso americano, ele diz que o diabo não fica na sua fortaleza, a sombra da sua fortaleza. Aqui está a sombra da sua fortaleza, ele está escondido, esperando que você dê uma brecha. Ele estava na sombra da fortaleza de Sansão, esperando aquela prostituta ser usada ali por Sansão, para poder atacar Sansão, para poder secar Sansão. Meu amado, o diabo não tem pressa para te derrubar, ele vai te esperar o tempo que for preciso, o tempo que for necessário. Mas esta noite eu digo para você, não há tempo para esperar, não há tempo para se fazer nada, é tempo de se libertar, é tempo de se libertar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, você vai ser livre das artimanhas, das sutilezas do diabo. Amém, meus irmãos? Isso é interessante, outra coisa que nós vimos nesse texto, que o diabo age em silêncio. Ele não entra, ele não vai de maneira nenhuma chegar e falar para você: João, eu vim aqui para destruir você nesse mau negócio. João, eu vim aqui destruir a sua vida com prostitutas. João, eu vim aqui destruir você com a proposta de você largar sua esposa e viver uma vida diferente. Ele não vai fazer isso, meu amado. Porque se ele fazer, talvez você não caia na artimanha dele. Mas ele vai agir com eficácia, como diz Tessalonicenses 2:3, 2 Tessalonicenses 3. Ele vai agir com eficácia, em silêncio, como esses homens faziam. Esperavam as formigas a noite toda e estiveram em silêncio. Eles estavam em silêncio, porque se eles anunciassem que eles estavam para fazer, Sansão ia escutar, Sansão ia lutar contra eles e iam matar aquele povo. O diabo age na sua vida em silêncio. E quando você menos espera, aí você vai escutar a verdadeira face, a verdadeira voz do diabo na sua vida. Isso acontece muito, meu amado, em centros espíritas. Acontece demais em centros espíritas, nas procissões. Tem vozes de pessoas que morreram no passado, tem vozes de amigos seus que morreram no passado, tem vozes de pessoas que você ama, vozes de artistas. Mas quando essas vozes são reveladas, são vozes do diabo. No Brasil aconteceu um fato interessante de uma mãe que perdeu um jovem, certo dia chegou para a mãe, jovem de 17 anos, chegou para a mãe e falou: mãe, eu estou indo embora, vou montar uma banda de rock. Sabe, eu me preocupo comigo, só volto quando eu ficar rico. E a mãe: meu filho, não vai, você é muito novo, você não
aconteceu. Mas o pai de santo lá, a pessoa que estava dirigindo, era uma sessão branca que eles falam lá, o centro espírita normal, falou para ela: volte outro dia, traz isso, aquilo e tal, a senhora vai fazer tantas reuniões para a senhora ser liberta. Na segunda reunião, apareceu o filho, que tinha morrido, mas que estava alegre, que estava ao lado de Deus, que ela não se preocupasse com ele, que seguisse o caminho daquele espiritismo, que continuasse ouvindo a voz do líder ali daquele centro espírita. Aí, determinado tempo, quando ela estava bem aprofundada no centro espírita, chega um carro na porta da casa dela, um som alto, um carro novo, som alto, desce uma pessoa cabeluda, barbuda, todo cheio de ginga, todo cheio de conversa, e chega lá, toca na campainha. Quando ela abre, o filho abre os braços: mãe, a senhora não vai me dar um abraço não? Falei que eu ia voltar quando estava rindo. Ela, puf, caiu para trás. O jovem nunca tinha morrido. Quem estava falando na voz daquele homem lá era o diabo. Estava em silêncio falando. Essa mulher aceitou Jesus Cristo. E ela tinha sido enganada. Ela tinha sido enganada, servindo a demônios em silêncio. Ela nunca mais voltou aos pés ali. Graças a Deus, hoje é no Evangelho. Meu amado, é interessante que a última sutileza que o diabo quer fazer na sua vida, você que não tem o Espírito Santo de Deus, é o que ele queria fazer com Sansão. Essa última frase do versículo número 2: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Essa última coisa que o diabo quer fazer na sua vida: dar cabo na sua vida, matar a sua vida, destruir a sua vida. Essa é a obra que ele veio fazer. João 10 diz que o diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele quer destruir, ele queria destruir Sansão. Veja bem, meu amado, o que ele usou. Ele usou um lugar estranho, ele usou uma ação estranha, ele usou pessoas estranhas para atrair Sansão até ali. Agiu na sutileza, ele esperou Sansão, ele cegou Sansão, ele ficou em silêncio, esperando a hora de dar o bote para destruir Sansão. Agora só faltava dar cabo dele, só faltava destruir, mas ele não ia conseguir fazer isso. Talvez o diabo já te cegou, meu amado. Talvez o diabo já te levando você para lugares estranhos, fazendo que você ande com companhias estranhas, fazendo que você pense estranhamente, para ver se falta apenas ele dar cabo na sua vida. Mas nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer tomar posse da sua vida e quer libertar você. Meu irmão, o diabo queria dar cabo na vida de Sansão. Mas Sansão deu a volta por cima. Sabe por quê? Porque Deus tinha propósito na vida daquele homem. E Deus tem propósito na sua vida. De um versículo para outro, Deus mudou a sorte de Sansão. De um minuto para outro, Deus pode mudar a sua sorte. Deus pode livrar você. Pastor Ronaldo não pode fazer nada por você, não. Mas ouça, meu irmão, o Espírito Santo tem para você nessa noite. Ouça a voz do Espírito. Sansão era um homem normal. Mas é interessante que Juízes 14, 6 e 14, 19 diz que quando o Espírito Santo de Deus passava daquele homem, ele se transformava no homem mais forte que existia. Era uma ação do Espírito Santo na vida dele. E você, meu irmão, pode ser diferente como Sansão era. Você deve ser diferente como Sansão era. É interessante, meus amados, que Sansão não esperou o diabo dar fim na vida dele. Não esperou o diabo completar a vida dele, os inimigos completar a obra na vida dele. Sansão agiu. Sansão não esperou o dia amanhecer. Talvez você tenha esperança de amanhã não acordar vivo. Você talvez vai dormir, você até esteja maquinando se suicidar. Eu quero dizer para você que alguns meses o Espírito Santo disse para você que tentou suicidar. Quero dizer para você que nessa noite Jesus Cristo quer te libertar dessa cadeia. Você sabe, o Espírito Santo falou para você naquele culto à noite que você não suscitou porque ele não deixou. E nessa noite o diabo não vai dar cabo na sua vida.
porque você vai ser liberto em nome do Senhor Jesus. Ouça o que o Espírito tem para você nessa noite. É interessante, meu amado, que Sansão, naquele momento, ele não esperou o dia amanhecer, ele não esperou o diabo concretizar o plano dele. Fuja, meu amado, você que está ouvindo essa palavra que veio para você. Sansão não esperou o dia, quando deu meia-noite, ele largou todos os prazeres para trás, ele largou toda a ação, ele largou todos os amigos, ele largou esse lugar estranho e levantou. Ali naquele momento, quando ele levantou, quando ele agiu, o Espírito Santo ajudou ele, porque força humana ele não tinha para isso, porque capacidade própria ele não tinha para isso, mas foi uma ação do Espírito Santo de Deus. Talvez essa noite você não consiga levantar, talvez essa noite você não consiga agir, você não consegue levantar o seu braço, não consegue levantar e aceitar Jesus Cristo, mas eu digo para você, abre o seu coração, o Espírito Santo quer tomar posse da sua vida e você vai se libertar, e você vai tirar da sua mente esse pensamento de suicídio, você vai tirar da sua vida esse ser, essas demandas, essa sutileza do diabo, porque Jesus quer te livrar nessa noite. Ouça o que o Espírito tem para você, Jesus quer te livrar nessa noite. É interessante que Sansão levantou. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ele. As portas do inferno não prevalecerão contra você, meu amado, contra a minha vida. Porque eu e você somos a igreja, somos o corpo do Senhor Jesus Cristo. E para ser corpo desse, fazer parte desse corpo, é necessário confessar publicamente. Para fazer parte desse corpo, é necessário fazer como aqueles irmãos, 7 irmãs que desceram as águas hoje, confessando publicamente que o Senhor Jesus Cristo é Rei e Senhor da vida deles. Sansão levantou. Antes do plano dos inimigos serem concretizados, Sansão levantou e achei. Uma amado, interessante que aquelas portas eram feitas para exército nenhum entrar dentro da cidade deles. Os filisteus tinham 5 cidades, fortalezas, que quando eles tinham guerra, eles corriam e se refugiavam nessas cidades. E uma delas era justamente essa cidade, Gaza. Mas quando Sansão levantou e agiu, ele não esperou, ele não chegou, não bateu na porta, ele não perguntou: meus inimigos, eu posso sair dessa cidade? Eu posso sair desse lugar estranho? Eu posso deixar as companhias estranhas? Eu posso deixar as ações estranhas? Ele não fez isso não, meu amado. Ele não fez, ele foi na ação do poder do Espírito Santo e veja só o que ele fez. Ele pegou ambas as folhas das portas da cidade, as suas ombreiras, e juntamente com as suas trancas, as tomou. Ele rebentou, ele tirou aquelas trancas. Quando eu era criança, tinha uma revista da escola dominical que tinha um desenho, uma alegoria desse fato de Sansão. E era um homem bem pequenininho, esse tamanhozinho, carregando uma porta que dava 5 vezes o tamanho dele. Aquilo simbolizava o poder do Espírito Santo na vida daquele que quer ser liberto. O poder do Espírito Santo na vida das pessoas que querem ser libertas. Meu amado, o Salmo 107, não precisa abrir sua Bíblia. Eu quero dizer para você, alguém que está do nosso lado, o que ele é capaz. Talvez você está pensando assim: Sansão era um homem diferente. A pastor está falando que ele era um homem simples, mas ele era um homem diferente. Talvez isso não é para mim, não é para minha força, não é para minha capacidade. Não é, meu amado. E nunca vai ser para você resolver seus problemas. Mas para o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, Ele é capaz de fazer. E o Salmo 107, meus amados, versículo 15, versículo 16, diz o seguinte: rendei graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois, guarde bem, arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. O Senhor dos Exércitos arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Repita comigo, meu amado: o Senhor dos Exércitos arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Repita novamente, foi só um ensaio. O Senhor dos Exércitos arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Amém? O Senhor
você, meu amado, porque você hoje vai sair do inferno, porque o Senhor Jesus Cristo tem as portas do inferno na sua mão. Apocalipse 1,18 diz isso, que o Senhor Jesus Cristo tem as portas do inferno na sua mão. Talvez você acha que esteja trancado dentro do inferno já, mas Jesus está aqui hoje com a chave para te tirar de lá. Ele está aqui hoje para arrebentar as portas de bronze, quebrar as trancas de ferro, mas você tem que aceitá-lo, você tem que deixar que o Espírito Santo entre na sua vida, tome posse da sua vida, tome posse da sua mente, tome posse das suas ações, tome posse do seu coração. Essa é a obra de Jesus Cristo para você. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo quer fazer algo comigo nessa noite. Não preocupe com o tempo, não. Não preocupe com o tempo, tinha não preocupado com o tempo. Hoje é tempo de salvação. Eu só oro, ninguém consegue dormir antes das 11 horas. Eu não consigo. Creio que você também não consegue. Mas Deus, nessa noite, antes da meia-noite, não vai fazer como Sansão. Não precisa esperar meia-noite. Antes da meia-noite, arranque a porta que está te cercando. Arranque a porta que está tirando a bênção da sua vida. Arranque a porta que está tirando a sua salvação. Arranque a porta que está fazendo divisa entre você e Deus. Arranque a porta que está fazendo divisa entre você e o Senhor Jesus Cristo. Arranque a porta que está fazendo divisa entre você e o Espírito Santo de Deus nessa noite. Você não dá conta, o Espírito Santo de Deus dá conta por você. Você não consegue, o Espírito Santo de Deus consegue por você. Quando ele levou para cima do cume do mal, bem em cima, ele não queria mais saber que ficar embaixo, ele não queria mais portas fechadas, ele queria porta aberta, e levou-as para cima até o cume do monte. Sansão fez isso porque queria estar perto de Deus, no mais alto, mais próximo de Deus. Chegará e dizer para Deus: Senhor, tome as minhas prostituições, tome as minhas dívidas, tome as minhas dores, tome as minhas mágoas, tome todas as portas que estão fechadas na minha vida, tome todas. Sansão queria dizer isso para Deus. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus está do seu lado. O Espírito Santo de Deus está com você. Quer tomar posse de você, quer tomar posse da sua vida, quer tomar posse dos seus amigos, quer tomar posse da sua família, quer tomar posse dos seus sentimentos. Nessa noite, Jesus quer arrancar portas que está fechando isso. E é um lugar onde você vai reinar com Jesus Cristo no céu. Levante a sua mão, eu quero orar para você. O seu nome ser escrito no livro da vida. Sente o que Ele está fazendo agora no seu coração. Sente como Ele está falando com você. Sente em nome de Jesus Cristo que está agindo na sua vida. Liberte-se agora. Abra o seu coração para Jesus e quebra as portas que está te pregando em nome de Jesus. Faça isso. Faça isso em nome de Jesus.
braço, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que o comedes desse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há muito entre vós, que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém, irmãos? Interessante, meus amados, que o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Eu convido a todo irmão e membro de uma igreja evangélica que confessa o Senhor Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, está em comunhão com Deus e com a sua igreja, a participar da ceia do Senhor, a participar do pão, do corpo de Cristo. Eu sei que vocês façam bem, os irmãos, poder distribuir o pão do Espírito. Partiu o pão e disse: Esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. E todas as vezes que comestes esse pão e bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Convido a todos os irmãos evangélicos, em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, a participar do corpo do sangue do Senhor Jesus Cristo vivo. Deus levantar os irmãos, meus irmãos, nenhum cilado, nenhuma porta colocado por Satanás para travar você, para dificultar você na sua carreira cristã rumo a Canaã celestial. Com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, do Senhor.
tá dizendo ali? Ali. Ele tá dando fazendo um contexto ali, filma ali, eu acho muito interessante. Nós queremos falar para vocês, é um privilégio. Nós estamos aqui servindo ao Senhor. As lutas são grandes, mas as vitórias são maiores. Nós somos maravilhosos, nós estamos muito felizes aqui. Não sabemos quando iremos voltar, não temos a menor ideia de quando iremos visitar vocês. Ore por nós, não esqueça nós. Princípios nossa vida na oração de vocês. Guarde a nossa memória, guarde a nossa lembrança. Um beijo para cada um de vocês. Nós amamos vocês. Fala uma coisa. Manda um beijo para a Patrícia. E o Daniel? Andou para quem um beijo? Ninguém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar cada vez mais. Atenção, se tirar a cópia dessa fita, é R$30 a cópia, viu? Não, vai dar cadeia, processo. Aqui, meus irmãos, o nosso irmão, o Espírito Fabrício. Ele e sua esposa, provavelmente, vai estar junto com vocês, sendo seminaristas da igreja.